que mais? 45% das famílias mais ricas do mundo querem investir em Bitcoin também. Diz a Goldman Sachs, né? Lembrando que eu já comentei isso com vocês. Bitcoin, vão existir 21 milhões de Bitcoins, unidades de Bitcoin, sendo que 20 ou 30% desses Bitcoins já foram perdidos e serão perdidos ao longo do tempo, à medida que as pessoas vão falecendo e perdendo a chave privada. E se a gente tivesse todas as famílias milionárias do planeta querendo ter interesse em comprar Bitcoin, não vai sobrar nem meio Bitcoin para cada milionário no planeta. Por isso que é muito importante você tentar focar em, mesmo utilizando altcoins, né, para especular grandes altas, né, para ganhar valores nas assimetrias das altcoins, tente sempre focar em ter pelo menos um Bitcoin inteiro até 2030, porque senão você vai perder a oportunidade de ter Bitcoin valendo $1 milhão por unidade, tá? Então, assim, eu tenho sempre a expectativa de aumentar meus Bitcoins utilizando as altcoins no período em que a gente encontrar um topo mais baixo, né? No período que a gente encontrar uma tendência de baixa no gráfico mensal, a gente vai ter, então, a gente corre o risco, né, de perder a nossa quantidade de Bitcoins exposto em altcoins, porque, lembrando, como eu falei para vocês, as altcoins agora elas estão tendo um comportamento diferente. O Bitcoin volta a subir, as altcoins voltam a subir junto com o Bitcoin. É um comportamento ainda de meio de ciclo de alta, né? Ainda estamos no meio do ciclo de alta, ainda estamos no ciclo de alta. Então, a gente tem ainda esse comportamento das altcoins acompanhar o Bitcoin até ganhar mais valor frente ao Bitcoin, mas lembrando que quando começar o inverno cripto de verdade, quando começar a recessão no mercado cripto, a gente vai ter o Bitcoin se desvalorizando com uma velocidade menor do que algumas altcoins, ou do que a maior parte das altcoins, e muitas altcoins vão sumir do mapa, vão deixar de serem a febre do momento e vão se tornar vão aparecer outras moedas que vão ser a nova febre, né? Outras criptomoedas, outras altcoins. Então, sempre quando você compra altcoins, você compra elas com via transitória, tá, pessoal? Sempre compre Bitcoins com altcoins com via transitória, de utilizar essas altcoins para aumentar os seus Bitcoins. Logicamente, vão abrir algumas exceções à regra aí. Cardano e Ethereum têm propostas mais interessantes, fundamentalmente falando, do que o próprio Bitcoin, né, para resolver outro tipo de soluções. São ativos complementares ao Bitcoin, são blockchains e comunidades complementares ao Bitcoin, elas não são concorrentes do Bitcoin. Então, elas sim, potencialmente, podem ser utilizadas para você não somente aumentar Bitcoins, mas sim você ter utilidade, usabilidade, né? O próprio Ethereum, na verdade, eu estou mais bullish com o Ethereum para o longo prazo do que o próprio Bitcoin, tá? Eu acho que o Ethereum ele vai enriquecer mais pessoas do que o Bitcoin nos próximos ciclos aí, mas tente sempre ter pelo menos um Bitcoin até 2030, esse seria o seu alvo, independente se você tem um monte de shitcoin, um monte de altcoins, utilize as altcoins para você depois trocar por Bitcoin, tá? As altcoins, vocês já tiveram uma pequena amostra do que vai acontecer, né? Essa grande correção de 50%, 55%, 60% que nós tivemos recentemente no meio de ciclo, ela é uma amostragem do que é o inverno, né? O Bitcoin cai 50%, algumas altcoins já caem 80%. Só que a diferença do inverno para agora é que as altcoins elas estavam caindo de 80%, no outro dia caía mais 80%, no outro dia caía mais 50%, no outro dia caía mais 40%. Então, é sempre um derretimento de forma absurda, assim, é um derretimento fora do normal, tá? Então, ainda não aconteceu isso com as altcoins, ainda dá para a gente aproveitar as altcoins para aumentar os Bitcoins nesse primeiro momento, mas eu vou falar para vocês que, na minha opinião, nós vamos entrar agora na fase de complacência, tá? Que é a fase final de alta desse ciclo. Eu ainda levo a sério esse ciclo de mercados, tá? Eu levo bem a sério esse ciclo de mercados. Na minha concepção, a gente já chegou na fase de euforia, na fase que apareceu Bitcoin no Jornal Nacional, Primo Rico falando de Bitcoin do nada, depois de 3 anos de ficar quieto sobre Bitcoin, ele voltou a falar, e agora eu acho que nós vamos entrar na fase de complacência, né? E essa fase de complacência, ela não está muito correta, ela não precisa necessariamente ser um topo mais baixo do que o topo anterior, mas ela pode ser a última leva de alta que nós vamos ter nesse ciclo, tá? Então, por exemplo, ali na fase de complacência, como é que é uma fase de complacência, né? A gente pode ter, por exemplo,
este cenário aqui, vamos dizer assim, um cenário de alta assim, tá? E aí lá na frente começar a cair, né? Perder bastante valor, por exemplo. Isso eu estou dando um exemplo, tá? Logicamente, quanto maior é o mercado, menor vai ser a variação de preço, então o mercado vai ficar muito grande. Vai ter variação de preço, mas também, talvez a volatilidade não vai ser tão monstra como foi antigamente, tá? Então, assim, a gente ainda tem a fase de complacência pode ser assim, um topo lá no alto e depois um recuo, tá? Ou a fase de complacência pode ser já agora, no curto prazo, até meados de dezembro. Então, não tem como ninguém te garantir, por exemplo, que não aconteça exatamente isso aqui, ó. Que não aconteça exatamente isso aqui, ó. Ele vem, faz uma alta, faz um topo mais baixo aqui e começa assim. Não tem como não garantir que isso não aconteça, tá? Pode tudo acontecer, pode produzir um topo mais baixo aqui, ou um topo mais alto lá em cima. Só que eu acho que agora é a fase em que a gente tem que ir mais na maciota, pegar altcoins não tão assimétricas, pegar umas altcoins um pouco mais seguras. Pelo menos essa é minha estratégia, né? Eu vou começar a esperar, aguardar o movimento das altcoins mais assimétricas, ver se elas vão reagir e começar a enviar para Cardano e transformar em Ethereum. Transformar em Ethereum e Cardano, que seriam altcoins mais seguras. Ou Binance, né, BNB, ou projetos mais próximos ali do top 10, tá? É o momento em que eu vou tirar o pezinho do acelerador, nessa segunda fase agora, porque eu não sei se o mercado ele vai fazer um topo mais alto do que o anterior. Eu espero que sim, porque na minha opinião isso aqui é um topo fraco, né? Já falei para vocês a minha opinião milhares de vezes. Isso aqui é um topo fraco. Então a gente tenderá a romper, depois de produzir um triângulo simétrico aqui breve, a produzir um pivô de alta acima dessa LTB, e aí sim começar a provocar essa alta. Mas a gente não sabe se a alta vai durar até aqui, até o final aqui, ou se ele vai ir lá em cima, tá? Só o próprio mercado vai nos responder essa dúvida, tá? Então a gente não sabe qual o movimento que ele vai fazer a partir desse ponto. Por isso que a gente vai ver dia a dia nesse mercado, por isso que a gente faz café do Bitcoin todo santo dia. Porque a gente vai vivendo o dia a dia do mercado, né? Então, sempre lembrando, tá? Agora a minha expectativa é ter uma lateralização alta e a gente não sabe onde é que vai ser essa alta. Então, o primeiro momento, coloca essa linha de tendência de baixo. O primeiro topo, né? Que ele vai bater, supostamente vai ser a primeira linha de tendência. Ele geralmente não passa de primeira essa linha de tendência de baixo. Então ele pode vir buscar aquela região ali, perder valor, perder força, né? Ficar um pouquinho água de salsicha e depois estourar. Então presta bastante atenção, marca os 43 mil, tá, pessoal? Marca no seu gráfico os 43 mil dólares, que eu acho que é o próximo toque. É o preço onde eu acho que o preço vai se segurar, 43 mil dólares por unidade, tá? Bota uma linha aí roxa, bota uma linha aí cruzada, qualquer coisa que você acredite, porque eu acho que aqui vai ter uma forte barreira vendedora nessa região dos 43 mil, tá? O perfil range de volume aqui, ó, acho que já está fazendo o suporte, exatamente. Então, de todo esse movimento de baixa, o nosso volume mostrou que nós temos uma região de suporte mais forte, né? Então, esse é o suporte mais forte do Bitcoin. Os 35 mil dólares por unidade vão se tornar o principal suporte do Bitcoin em breve, tá? Nessa região vai ser muito difícil perder valor. Então, qualquer coisa que aconteça que o preço caia abaixo dessa zona, aumenta muito o risco de fazer bull trap, o que eu não acredito que vá acontecer. Como não somos dono da verdade, a gente sempre bota os dois cenários e a gente sempre pensa, porra, o suporte então é a zona onde ele vai defender a compra. Então agora esse é o nosso suporte mais forte de todo esse movimento de baixa recente que tivemos e que está sendo aniquilado agora. No gráfico diário estamos voltando a ter tendência de alta, porque estamos rompendo a média de 8, tá? Ainda no semanal, acho que já rompeu também. Sim, no semanal também está rompendo. Já está entrando tendência de alta no semanal. Então, você tem tendência de alta no mensal, tendência de alta no semanal e tendência de alta no diário. Isso indica retomada de tendência de alta, tá? Conforme eu já expliquei para vocês. Mesmo assim, sempre coloque, né? Sempre coloque o teu suporte para você ficar tranquilo.
você ficar comprado e observando. Caso o preço venha a perder essa região mais uma vez, e liga-se um alerta muito grande, porque isso indica que o Bitcoin pode vir a cair mais forte, tá? Então sempre você vem evoluindo o suporte e evoluindo a resistência. Então, primeiro momento, primeiro alvo, 43 mil dólares por unidade é o primeiro alvo que a gente vai buscar. Depois disso, nós vamos recuar para metade desse caminho, justamente apoiando-se na média de 8, né? Que geralmente vai ser ali nos 35 mil dólares, tá? Então, minha expectativa é bater 43, voltar para 35 ou 38 e ficar nesse lenga-lenga por um tempo entre essa faixa de preço entre 40 e 35 mil, tá? Nós vamos fazer agora o grupo do Mestres do Bitcoin, então só para quem compra o curso Mestre Bitcoin vai ter acesso. Toda quarta-feira à tarde, a partir das 3 horas, nós vamos fazer as nossas lives exclusivas para os alunos, tá? Um grande abraço, fofos, tamo junto e até a próxima. Valeu, falou.